O não de Deus estava guardando Adão de algo que ele não conhecia. Adão, se você comer o fruto, você vai morrer. Mais do que a morte, você não sabe, mas eu sei. Porque o não de Deus me guarda de coisas que eu não sei. O problema é que quando eu desobedeço o não de Deus, eu estou dizendo, eu sei mais do que Deus. Se Deus disse um não para você, Ele sabe porque Deus disse não. Se Deus disse não para você, Ele sabe de coisas que você não sabe. Ele escuta coisas que você não escuta. Ele tem uma ciência que você não tem. E o nosso problema é se rebeliar contra o não de Deus. E o não de Deus não nos fere. O não de Deus nos guarda. Deus não disse não para Adão para expô-lo à morte. Deus disse não para Adão para o guardar da morte. E esse é o problema. Eu confundi o não de Deus com agressão e não com amor. Sempre quando Deus diz não para nós, Ele está dizendo, eu te amo. Sempre quando Deus diz não para nós, Ele está dizendo, eu te amo. E se existe alguém escutando esse podcast, escuta isso. Se Deus falou não para você, se submeta ao não de Deus. Porque no sim do diabo tem morte, mas o não de Deus tem vida. Dentro desta mensagem está a resposta que você tanto busca. Deus, ele fez um homem chamado Adão, e disse: Adão, de todo fruto do jardim você pode comer livremente. De todo o fruto do jardim você pode comer livremente, exceto desse. O que Deus está dizendo? Deus está legalizando tudo e proibindo um. Tudo está permitido, mas um apenas proibido. Um. Mas qual foi o erro de Adão? Ele se apaixonou pelo proibido. Deus disse sim para tudo e disse não para uma coisa. Mas só que Deus disse assim: no dia que você comer, você perde tudo. No dia que você comer, você morre. Então quer dizer que o sim de Deus, todos os frutos que Deus deu para Adão, só pertenciam a Adão por enquanto que ele obedeceu o não. Porque não tem como desfrutar do sim sem obedecer o não. Meu Deus. Tem muita gente querendo ser abençoado por Deus, mas não quer o não de Deus. Tem muita gente indo de igreja em igreja, congresso em congresso, campanha em campanha, atrás do sim de Deus. Mas para ter o sim, você precisa ter o não. Deus não está disposto a abençoar alguém que não obedece seu não. Deus estava dizendo para Adão: quer o meu sim? Quero. Quer comer de toda a árvore do jardim? Quero. Quer ficar no jardim? Adão? Quero. Quer morar no jardim? Adão? Quero. Então obedece o não. E se eu desobedecer o não, você perde tudo. Eu só quero que você me obedeça, porque toda a bênção está no ventre da obediência. Quer ser abençoado por Deus? Obedeça a Deus. Deus não quer mais nada, Deus só quer que você obedeça a Ele. E Deus disse assim: não coma desse fruto. Você pegou, Ian? Você pegou, Ian? Cara, que é isso? Ele desobedeceu o não. O não de Deus. E Deus disse assim: coma de todo o fruto. Eu tô sentindo Deus aqui, viu? Deus disse: coma de todo o fruto do jardim, só não coma esse. Deus deu tudo para Adão e proibiu uma coisa só. E Adão se apaixonou pelo proibido. E é essa atração pelo proibido que nos compromete. É essa atração pelaquilo que é legal que nos compromete. E o texto diz assim que a serpente apareceu no jardim, e essa serpente é o diabo, e falou com Eva. E disse para Eva: Deus não te disse que de toda a árvore do jardim comereis livremente? Deus não te disse? A primeira coisa que a serpente fala para Eva foi: Deus não te disse? Por quê? O diabo está falando com Eva sobre o que Deus disse, porque o diabo sabe que é sobre aquilo que Deus disse que vai definir se ele vai morrer e se ele vai viver. Se ele guarda o que Deus disse, ele vive. Se ele nega o que Deus disse, ele morre. Então, mas só que Deus não amava Adão? Amava. Então por que Deus está disposto a deixar Adão morrer se Adão quebrar a palavra dele? É porque Deus tem mais compromisso com a palavra dele do que com o homem. Tem gente achando que é fofinho de Jesus, urfinho pufo de Jesus, está achando que é o fofinho de Jesus e está achando que Jesus está disposto a desonrar a palavra dele para honrar ele. Deus não. Deus, pega isso, Yang. Havia um princípio no céu. Qual princípio? Ninguém é semelhante a Deus. Houve um querubim no céu que disse assim: eu vou ser semelhante a Deus. Deus disse: entre honrar a minha palavra e honrar o querubim, a minha palavra. Sai, querubim. Os anjos tentaram aderir à ideia desse querubim. Disse: nós vamos também aderir a essa ideia. Deus disse: entre honrar a minha palavra e os anjos, eu prefiro a minha palavra. Anjos vai para o inferno. Adão pensou a mesma coisa: Deus vai me honrar e vai desonrar a palavra dele. Deus disse: entre honrar um homem e a minha palavra, eu prefiro a minha palavra. Sai do Éden, Adão. Deus nunca vai desonrar a palavra dele para honrar um homem. Deus nunca vai desonrar a palavra dele para honrar um homem. Nunca, nunca. E se eu falar pra você que Deus não tem compromisso com você, Deus tem compromisso com a palavra dele? Mas eu ouvi um hino falar que Deus tem compromisso comigo. Tem não. O compromisso de Deus com você vai até onde vai o seu compromisso com a palavra dele. Meu Deus. Até onde for o seu compromisso com a palavra dele, até onde vai o compromisso dele com você. Se você não tem compromisso com a palavra dele, não espera que Deus tenha compromisso com você. Deus tem tanto compromisso com a palavra dele que ele está disposto a te lançar no inferno se você não tem compromisso com a palavra dele. Passará os céus e a terra. Você tá na terra. Então tudo que está na terra vai passar. Tudo que está no céu vai passar. Mas a palavra dele não vai passar. Porque ele tem compromisso com essa palavra. Você vai passar, amigo. Tudo vai passar. Mas a palavra dele não passa. Ele tem compromisso com a palavra dele. Agora, qual é o intuito do diabo? Quando você lê Gênesis 3, quem tá nesse podcast aqui, escuta isso daqui, irmão. Isso daqui é maná pro mês todo. Você vai assistir isso daqui todo dia depois. Preste atenção, eu tô assistindo Deus aqui, hein? O texto diz assim, que a serpente, pela conversa da serpente, dá para perceber que a serpente queria induzi-la ao pecado, porque a serpente sabia que ela pecando ela ia morrer.
Então o texto está dizendo assim que a serpente queria matá-la. A pergunta é, já que a serpente queria matá-la, por que não mata? É porque eles estão debaixo da lei da obediência. Por enquanto que eles obedecem a Deus, o diabo não pode matá-los. E eles têm que ficar preocupados com o diabo? Não, a preocupação deles tem que estar em obedecer a Deus. Pregador, o diabo está furioso comigo, só obedeça a Deus, ele vai continuar furioso e nada vai acontecer com você. Então Deus disse, não se preocupa com o diabo, só se preocupa em obedecer. Tem gente indo atrás de campanha de libertação, cai demoniado todo dia, mas não é liberto porque não está disposto a obedecer. E não compensa expulsar um demônio de você e você voltar para casa e depois abrir a porta de novo para o demônio entrar. O que vai resolver é obediência. A maior campanha de libertação é obediência. Na escola você aprende ABC, aqui você vai aprender a obedecer. Então, aqui você precisa aprender a obedecer para ser vivo na presença de Deus. Cara, algo que você falou assim, eu achei bem legal, esse detalhe, né? Ali estava tudo. Você tem todas as árvores, todos os frutos, mas eles foram atraídos justamente pelo fruto que representaria a queda deles, né? Ao consumir. Isso é forte, cara. Yang, mas só que olha a mente do diabo. O diabo disse assim, já que eu não posso matar ele, já que eu não posso tocar nele... Em Adão e Eva, porque eles estão guardados debaixo da lei da obediência, já que Deus não me deu legalidade para tocar nele, e já que eu, pelo meu poder, não posso ter legalidade para tocar nele, eu já sei o que eu vou fazer. O que, diabo? Eu vou fazer ele me dar essa legalidade. Uau. Porque quem abre legalidade para o diabo entrar não é Deus. Quem abre legalidade para o diabo entrar não são os demônios. Quem abre legalidade para o diabo entrar é o homem. Mas como foi que essa legalidade foi aberta? Fazendo Eva negar o que Deus disse. Quando eu nego o que Deus disse, eu abro a porta. E a porta queria ser aberta. Aí o diabo disse assim, Deus não te disse que de toda a árvore do jardim você pode comer livremente? E Eva disse, e aqui tá complicado, Eva disse, Deus disse. Como é que é, Eva? Deus disse. Então você sabe o que Deus disse? Eu sei. Ai. Você sabe o que Deus disse, Eva? Eu sei. Já que você sabe o que Deus disse, por que você está descendo um nível para ouvir o que o diabo tá falando? Se você já tem certeza do que Deus te falou, por que você está procurando outra mensagem? A palavra dele não é suficiente? Sabe qual é o problema de Eva? Ela está inconformada com a palavra de Deus. Sabe por que Eva está inconformada com a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus exige obediência. E a palavra do diabo não exigia obediência. A palavra do diabo era mais ou menos assim, quer comer, coma. A palavra do diabo prometia felicidade momentânea. E ela queria uma palavra que prometia felicidade momentânea. E Paulo disse, haverá dias, Timóteo, que as pessoas correrão atrás de mestres que pregam conforme as suas vontades. Estarão com a síndrome de Eva. Eles colocarão comichões nos ouvidos para não ouvir a verdade e correrão atrás de mestres que pregam as suas vontades, ou seja, a síndrome de Eva. Eles trocarão a verdade pela mensagem que satisfaz as minhas vontades. E eu descobri uma coisa, toda vez que o diabo prega, ele prega para fazer as minhas vontades. A mensagem do diabo acrescenta em mim as minhas vontades. A mensagem de Deus arranca de mim as minhas vontades. Se você está indo para o culto todo dia e Deus não matou nada de você, dentro de você ainda tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque toda vez que Deus fala, ele arranca alguma coisa da gente. Toda vez que Deus fala, ele tira alguma coisa da gente. E é isso que Eva não estava entendendo. Ela estava querendo outra mensagem. Deixa eu falar algo para você. Se você querer outra mensagem, você vai achar. Mas a única mensagem que te promete vida é a de Deus. A única mensagem que te promete vida é a mensagem de Deus. É a mensagem de Deus. E o texto diz assim, que Eva disse, eu sei o que Deus disse. Do fruto do jardim comerei livremente, mas dessa não podemos comer. Mas olha o que o diabo disse, irmão. O diabo disse assim, pode comer porque você não vai morrer. Por enquanto que Deus fala, comeu, morreu, a serpente fala, comeu, não morreu. Porque toda palavra do diabo, ela entra em conflito com a palavra de Deus. Pregador, mas falaram que eu posso fazer, entrou em conflito com o que Deus disse? Entrou, abandona, irmão. Meu Deus. A palavra de Deus gera vida, a palavra do diabo gera morte. E olha o que o texto diz. Irmão, isso daqui é forte. Yang, é forte. Eu vou até beber água aqui, porque isso aqui é muito forte. Cara, meu Deus. Você tá anotando, né? Você tá com papel e caneta na mão, anotando tudo, né? É muita e você chave. sabia, Yang, que... O que era pecado, Yang, no jardim? O que era pecado no jardim? O quê? O fruto. O fruto. O fruto. O pecado era comer o fruto. Sim. Ok, mas só que o texto diz assim que Eva viu o fruto. É pecado ver o fruto? Não. Eva conversou sobre o fruto. É pecado conversar sobre o fruto? Não. Eva chegou perto do fruto. É pecado chegar perto do fruto? Também não. Eva tocou no fruto. É pecado tocar no fruto? Não. Mas é perigoso. Meu Deus. Para que eu vou descer, para. Perigoso. E sabe qual é o problema de Eva? Ela não vigiou com o caminho que a levava ao pecado. Ela gastou tanto tempo vendo, tanto tempo conversando, tanto tempo tocando, tanto tempo chegando perto, que dizer não já não era uma opção. E dizer sim era apenas uma consequência. Não se envolva com aquilo que te leva ao pecado ao ponto de dizer não seja uma opção.
e o sim seja uma consequência. Tem gente que se envolveu tanto com aquilo que a levava ao pecado que não consegue mais dizer não. Se olhar, se você vê, você sabe que vai te levar ao pecado. Se você conversar sobre o assunto, você sabe que vai te levar para o pecado. Se você se encontrar com pessoa em determinado lugar, você sabe que pode te levar ao pecado. Se você tocar em certos ambientes, em certos lugares, você sabe que vai te levar ao pecado. Por que toca? Por que vê? Por que chega perto? Por que conversa? Existem conversas que, se fossem evitadas, aproximações que, se fossem evitadas, olhares que, se fossem evitados, nós não pecaríamos. E eu vou falar um negócio pra você que fica anotado aqui. Se Eva não tivesse visto, tocado, conversado, chegado perto, ela não comeria. Então qual é o problema? Eu tô me envolvendo com aquilo que me leva ao pecado. E em nome de não ser pecado, eu digo, não tem nada a ver. Ah, é uma conversa, não tem nada a ver. Mas isso vai te levar ao pecado. E deixa eu deixar uma palavra no coração de alguém. Corte tudo aquilo que tá te conduzindo ao pecado. Corte tudo aquilo que está te conduzindo ao pecado. Não importa se é uma conversa, se é um olhar, se é uma aproximação, se é um toque. Corte rápido, porque isso pode conduzir ao pecado. Você pegou, Yang? Isso pode conduzir à morte. À morte. Meu Deus do céu.